Tudo bom, gente? É, eu vou aqui dar continuidade a- às aulas que estão sendo ministradas lá na igreja, porque no domingo passado eu esqueci o botão que deveria acionar, e aí acabou, eu não consegui gravar, então peço perdão a todos aí, mas desculpa aí a minha ignorância. Eu sou iniciante aí nessas questões de tecnologia, e aí professor Johan não estava lá para fazer, eu acabei deixando a desejar. Mas, graças a Deus que meu pastor, deu uma nova oportunidade de estar gravando aí nessa ocasião. Aí eu vou fazer, sem mais delongas, nós estamos falando. Hoje nós vamos falar de oração, então vamos começar com uma oração, né? Pai Santo, obrigado por esse momento, obrigado, Senhor, por essa aula. Ajuda-nos, Senhor, a somente expor aquilo que seja da tua vontade, de modo ao teu povo ser instruído de acordo com a tua vontade, para que tu sejas glorificado, para que nós sejamos conformados à imagem de Cristo e para que o teu reino avance. Em nome de Jesus Cristo, amém. Então, nós estávamos dando continuidade, como eu disse, nós estamos falando da liturgia, né? Dos elementos litúrgicos do culto. Então, na última aula, o professor Johan falou de dízimos e ofertas, e eu hoje vou estar falando de oração, né? Lembrando, Deus deixou uma ordem para o culto público, ou seja, nós não temos autonomia para decidir a liturgia. Pelo contrário, Deus estabeleceu os elementos que fariam parte do culto agradável a Ele. Os puritanos chamavam essa ordem, né? Essa sequência de PRC, né? Sequência de elementos de PRC, que significa o princípio regulador do culto, que vai ser a palavra. A palavra ela é lida e pregada. Os dízimos e ofertas, né? Em obediência, em amor, em gratidão. Os sacramentos que o Senhor Jesus deixou, como o batismo e a ceia do Senhor, e a oração. E aí vocês podem me perguntar, mas e o louvor? Onde que se encaixa? Onde se encaixaria o louvor? O louvor, exatamente, e para os puritanos, o louvor é uma oração, né? Então, a oração ela se divide em duas partes, que é a oração falada e a oração cantada, que é exatamente o louvor. Então, seguindo uma ordem que é perfeitamente clara e coerente, Deus ele se apresenta, né, começando o culto, né? Deus ele se apresenta convocando o seu povo para o culto público. Em resposta, nós oramos ou louvamos em adoração. E aí nós confessamos pecados e, diante do perdão que nos foi concedido, nós oramos, louvamos em gratidão. Ato contínuo, ainda em gratidão, nós dizimamos e ofertamos. Então, a partir desse momento, é o momento da palavra, que vai ser lida, que vai ser pregada, vai ser explicada, vai ser aplicada.
Então nós paramos para ouvir a voz do comandante. E o nosso pastor, e trazendo aqui para a nossa realidade, da nossa comunidade, o nosso pastor, que é um presbítero que se debruça, que estuda e que faz questão de estar sempre de acordo, fiel à palavra que está sendo lida, e nós consideramos e vemos ele como sendo ali como sendo o próprio Deus falando por meio dele. E aí é por isso que a gente não interrompe, por isso que não é um diálogo, ali é literalmente Deus falando conosco. E nós paramos para ouvir a voz do comandante. Em seguida, nós oramos ou louvamos em confiança e submissão à palavra que foi ministrada. Então, o culto é encerrado. Quando tem os sacramentos, aí entra a Santa Ceia ou até mesmo o batismo e o culto é encerrado. Como eu disse, o professor Johan falou de forma bem clara e bem profunda sobre dízimos e ofertas, né? Ele foi lá nas nossas motivações, nas nossas inclinações naturais e de como o evangelho transforma essas inclinações, transformando nossas motivações, né, nossas intenções, nossas afeições em relação ao dízimo e ofertas. Ele trabalhou muito bem essa questão do dinheiro, da fonte do nosso sustento, que é o próprio Deus, e que tudo é dele. Isso foi maravilhoso. E hoje nós veremos como Deus ordena que seja a oração, né? E hoje nós vamos falar somente da oração falada. Nós não vamos falar da oração cantada. A oração cantada nós vamos falar daqui a 2 domingos, se Deus quiser. Então, eu vou trazer 2 aspectos, né? 2 pontos para tratar com vocês aqui em relação à oração. A oração quanto à necessidade e a oração quanto à utilidade. E aí eu trouxe uma citação de Charles Rummel, um teólogo antigo. Ele vai dizer o seguinte: o pior pecado é a falta de oração. Geralmente pensamos em assassinato, adultério, roubo, entre os piores. Mas a raiz de todo pecado é a autossuficiência, a independência de Deus. Quando deixamos de esperar em oração pela orientação e força de Deus, estamos dizendo com nossas ações, se não com nossos lábios, que não precisamos dele. Então, o maior problema na falta de oração é porque nós estamos dizendo para Deus que eu sou autossuficiente, eu sou independente, eu não preciso dele. Então aí está a gravidade, né? Da falta, né, de oração. E aí, agora nós vamos falar da oração quanto à necessidade, né? Eu trouxe os textos bíblicos, e eu vou pegar aqui os textos que eu já deixei separadinho, para que não... Depois vocês vão dando pausa aí e vão conferindo, tá legal? Vão conferindo. Então vamos lá, eu trouxe alguns textos aqui, eu vou ir colocando eles. Se for necessário alguma explicação, depois vocês podem até colocar lá no grupo, tá legal? Então vamos lá, Mateus 6, 9 a 13, vai dizer assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, essa é a oração que nos foi ensinada pelo nosso Senhor, Jesus Cristo, né? E
ele nos deu um padrão aqui, né, de uma ordem, né, para que a gente orasse. E, e essa ordem é bem importante, porque nós vemos aqui, ele começa com a adoração, e aí ele vai confessar, ele está nos ensinando, tá? Jesus Cristo não precisa confessar pecado, ok? Mas ele está nos ensinando. Então ele está falando, orem assim, adorem a Deus, né? Adoração, exaltação no nome do Senhor. Aí depois vocês vão reconhecendo quem ele é, nós entendemos quem nós somos, que somos pecadores. Ele é santo, estamos diante de um Deus santo. Nós somos pecadores, então nós temos que, com reverência, com atenção, com concentração, nós temos que confessar os nossos pecados diante desse Deus Santo e pedir sua graça, sua misericórdia. E aí ele nos concede esse perdão aí, em gratidão. Nós, nós nos expressamos a ele essa gratidão. Então, assim, e aí nós somos aperfeiçoados. Perdão, querido. Nós somos aperfeiçoados de modo a estamos sendo transformados, né? Porque a oração, ela tem um efeito muito maior em nós do que no próprio Deus. Deus não, ele já sabe o que a gente vai falar antes de sair da nossa boca, ele já sabe. A gente não vai mudar o coração de Deus porque ele tem seus decretos eternos. Ele vai fazer o que ele já decidiu fazer. Não é a minha oração, a nossa oração que vai mudar o coração de Deus, mas o nosso coração está sendo mudado. Nós estamos nos colocando dependente. Ele está trabalhando nossa dependência, nossa comunhão, nossa reverência, nossa entendendo, né, quem nós somos e quem nós estamos nos tornando. E ele vai operando. É um meio de graça, né? Como diz nosso pastor, é um meio de graça. Então, ele vai operando em nós essa transformação por meio da oração. E aí nós vemos aqui, porque a gente aprende a perdoar. Quando a gente entende o perdão que nos foi oferecido, não temos outro caminho a não ser perdoar aqueles que nos ofendem também. Então, isso é importante. Então, vamos continuar aqui nos textos. Mateus 26, 41. A gente ainda está falando aqui quanto à necessidade, ok? Então, quanto à necessidade, a gente está vendo a normatização. Jesus Cristo, toda a Escritura, né, que é a palavra de Deus, nos ordenando, nos ensinando como orar, mas dizendo, antes de ensinar, dizendo, vocês devem orar, vocês têm que orar. Então, nós temos a necessidade de orar, por quê? Porque é uma ordem. E é isso que eu trouxe os textos aqui para mostrar. Mateus 26, 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós oramos também para que a gente não caia em tentação. Então, estamos caminhando e vendo a necessidade da oração. Lucas 18, 1. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, a oração também, ela nos livra, né, do desânimo. 1 Tessalonicenses 5,17, orem sem cessar. Então, aqui é uma ordem bem clara, né? Filipenses 4,6 vai dizer, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, ainda que Deus já saiba o que a gente vai falar, ele fala, ele determina, ele dá uma ordem.
falem, orem, façam conhecidas, ele já conhece, mas ele diz, façam conhecidas diante de mim todos os seus pedidos, suas ansiedades, suas dificuldades, suas necessidades. Então, façam conhecidas diante de mim. Ele deseja, ele ordena, ele quer que a gente ore. E isso certamente está nos transformando, está nos ensinando, dentre outras coisas, a depender dele o tempo todo, para tudo. E até nas pequenas coisas, tá? Ele quer que a gente fale, que a gente ore e coloque diante dele tudo. Não, mas isso aqui é uma coisa muito ínfima, muito pequena. Não, não existe isso. Ele quer tudo, que a gente fale, ore diante dele e a gente suplique sobre qualquer coisa. Hebreus 13:18 vai dizer, orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Tiago 5:16, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, nós vemos alguns textos da Escritura que Deus nos dá motivos. Ele não precisaria somente uma ordem dele para nós, que somos cristãos, já é o suficiente para que a gente faça o que ele determinou. Mas Deus ele gosta de explicar, ele decidiu ordenar e explicar o porquê ele deu aquela ordem. E aí nós vimos aqui, em relação à ordem que ele nos dá de orar, nós vimos também por quê. Então, qual é a nossa necessidade? Porque nós temos realmente uma necessidade de orar. E ele nos dá essas explicações, né? Martin Lloyd Jones vai dizer o seguinte, quando um homem está falando com Deus, ele está no auge. É a atividade mais elevada da alma humana e, portanto, é, ao mesmo tempo, o teste final da verdadeira condição espiritual de um homem. Não há nada que diga tanto a verdade sobre nós, como cristãos, quanto a nossa vida de oração. Tudo que fazemos na vida cristã é mais fácil do que a oração. Então, a oração é difícil, pela correria do dia a dia, né, e tal, e a gente fica, né, às vezes com dificuldade, tem alguns cristãos que não têm uma vida de oração, e aí Martin Lloyd Jones vai dizer, né, que que não há nada que diga tanto a verdade sobre nós como cristãos, quanto nossa vida de oração, que nos caracteriza, né, como cristãos, quanto a vida de oração. Então, o cristão, ele precisa ter uma vida de oração, de comunhão com Deus. Tá? E quanto eu devo fazer isso? O tempo todo. Orem sem cessar, lembra? Que a gente leu o texto? Sem cessar. E agora nós vamos passar para utilidade. Então, nós vamos ver agora, tratar agora do aspecto da utilidade da oração. Então, a oração, eu trouxe, existem mais, mas eu trouxe aqui seis tópicos, né? Vou colocar assim. A oração ela é para adorar a Deus, para agradecer a Deus, para confessar pecados, para pedir por mim, para pedir pelos outros e para ter comunhão com Deus. E eu trouxe os textos aqui que vão falar. Vou ler um texto. Vou tentar ler um texto de cada para não ficar um vídeo muito longo. Eu coloquei mais, mas para não ficar um vídeo muito longo. E aí ela é para adorar a Deus. 19:15, vai dizer assim, ó, e Ezequias orou diante do Senhor, dizendo,
Ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Então, nós vemos aqui uma exaltação, né, do nome de Deus, uma adoração. Então, isso é importante. Então, a oração, ela é para adorar a Deus, mas também é para agradecer a Deus. E aí nós vamos ver aqui Daniel 6:10. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa em seu quarto, no andar de cima. As janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então, nós vemos aqui o profeta Daniel dando graças diante do seu Deus, né? Eu vou ler mais um do nosso Senhor Jesus, lá em Marcos 8:6, oração como meio de agradecer a Deus, né? Então mandou o povo assentar-se, Marcos 8:6. Então mandou o povo assentar-se no chão, e pegando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Então, assim, Jesus Cristo nos dando, né, o exemplo, e ele mesmo dando graça pelo alimento. Por isso nós damos graça, né, quando vamos nos alimentar e tal. Nós oramos em gratidão a Deus pelo alimento, porque ele é a fonte de todo o alimento, né? Ele é a fonte de todas as coisas. E Jesus Cristo não precisaria. O que Jesus Cristo mais fazia era orar. Ele se retirava e orava o tempo todo. Jesus Cristo não precisava orar a Deus. Se nós pensarmos bem, ele disse que ele e o Pai eram um só, são um só, né? Então ele é o próprio Deus encarnado. Ele não tinha que confessar pecado porque ele nunca pecou. Ele podia agradecer, ele sendo o próprio Deus, ele agradecia a si mesmo, se fosse o caso. Mas ele estava sempre orando a Deus, né? Orando ao Pai. E se Jesus Cristo, que não tinha pecado, que era um com o Pai, orava o tempo todo, dirá nós que somos pecadores. Nós temos que orar muito mais, muito mais. Então, a oração, para nós, né? A utilidade, estamos falando de utilidade, tá? É para confessar pecados, que é o terceiro tópico aí que eu coloquei. E aqui eu trouxe um texto de Esdras 10:1. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, uma enorme congregação de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu em volta dele, e o povo chorava amargamente. Essa aqui é uma tristeza para a vida, né? Porque é uma tristeza quando nós entendemos que somos pecadores e o quanto nossos pecados ofendem ao nosso Deus, nos afastam de Deus, nós ficamos tristes. Mas diante dessa tristeza, vai ser, nós entendemos que Deus nos perdoa pelo sacrifício único suficiente de Cristo, né, na cruz. Na cruz, nós encontramos o perdão, né, e dos nossos pecados. E aí, diante dessa tristeza, agora nós somos levados a uma alegria indizível, porque eu acredito que, para mim, não tem alegria maior a não ser
que não seja a de ter os meus pecados perdoados, né? Eu não consigo pensar em outra aqui no momento. Eu acho que, para mim, nem há. Então, a oração também a oração é para confessar os pecados, né? De modo a estarmos buscando o favor de Deus, a graça, a misericórdia, o perdão, e reconhecendo quem nós somos, pecadores, e quem Ele é, um santo, mas que é perdoador, né? E aí eu vou ler mais um texto, porque eu acho que fecha bem legal, assim, com essa alegria que eu falei, depois da tristeza, de consciência, né, de convicção de pecado, essa alegria que nós somos conduzidos. 1 João 1,9 vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós vemos que a confissão sincera, com arrependimento, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Por que nós podemos ter essa certeza? Porque ele prometeu. Não é porque eu estou dizendo, eu, miserável pecador, não sou nada, estou dizendo que ele perdoa porque eu penso, eu acho. Não, ele prometeu. Se ele prometeu, ele vai fazer. Entendeu? Então, essa é que é a questão. Nós podemos prometer aquilo que ele prometeu. Não posso prometer aquilo que eu acho, mas se ele falou, ele vai cumprir, porque ele é fiel e justo. Fiel de que modo? É fiel ao meu arrependimento? Não, não. Ele é fiel à palavra dele. Ele disse que não desprezaria um coração contrito. Então, e aqui em 1 João 1,9, ele diz, se você confessar, eu perdoo. Então, ele é fiel à palavra dele. Não ele não é fiel à minha confissão. Ele é fiel à palavra que ele deu. Diante da minha confissão, ele perdoaria. Então, quando a gente diz Deus é fiel, a gente tem que deixar bem claro esse negócio. Que ele é fiel a quem? A mim? Não. Se Deus for fiel a mim, ele me manda diretamente para o inferno, porque é isso que eu mereço. Ok? Então, nós não devemos pedir a fidelidade de Deus a nós, porque você está pedindo para que te mande para o inferno. Mas você deve pedir a fidelidade de Deus a si mesmo, porque Deus, quando promete, ele promete por si mesmo. E é por isso que ele não volta atrás, porque ele é imutável. Então, ele não volta atrás. Se ele prometeu, nós podemos confiar. Se nós dependêssemos, se a nossa confiança estivesse em nós mesmos, nós estaríamos perdidos. Porque nós somos seres contingentes, nós somos duvidosos. Nosso coração é enganoso. Mas porque nossa confiança está no Senhor Jesus Cristo, que é imutável, soberano, todo-poderoso, que nunca volta atrás na sua palavra, é que a gente pode confiar que a gente vai chegar até o fim, que a gente tem a vida eterna. Se ele deu uma vez, ele deu de uma vez por todas, porque ele não volta atrás. Mas vamos voltar para cá. E a oração também é para pedir por mim. 1 Samuel 1,10 vai dizer assim, e Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela estava pedindo, né, para poder engravidar e tal. Filipenses 4,6, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então, nós vemos aqui, né, que a oração a gente deve pedir por si mesmo, pelas nossas causas, sim, de acordo com a palavra, né? Pedir pelos outros também. Colossenses 1,9 vai dizer, por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, aqui mostra, né, orando pelos outros.
Vou ler 1 Timóteo 2:1 também, vai dizer: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Entende? Então, é isso. E a oração, por fim, é para ter comunhão com Deus. E aí, aqui eu vou ler mais de um texto, porque eu acho que é necessário. Provérbios 15:8 vai dizer: o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. Então, a oração dos retos é o seu prazer. Tiago 5,13: alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Então, o tempo todo, né? Salmo 66:20: bendito seja Deus que não nos rejeitou, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Então, nós vemos aqui, né, que a oração é para ter comunhão com o nosso Pai. Lucas 5,16: Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Então, nós já falamos disso, né? Jesus, ele nos mostra como é necessário, como é de grande necessidade, de grande utilidade a oração. E agora nós vamos, partindo aqui para o final, nós vamos fazer algumas considerações, e depois eu vou trazer 2 citações de 2 teólogos, e aí a gente finaliza. Eu trouxe 3 considerações aqui, que vai dizer que eu achei interessante, e que eu olhei para a Escritura e observo na Escritura. A oração é feita ao Pai, né? Em Mateus 6:9, vai dizer assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, aqui nós temos claramente, nós vemos com clareza que a oração ela deve ser direcionada ao Pai, né? Ao Deus Pai. E a oração é feita em nome do Filho, em nome de Jesus. Em João 16:23, vai dizer assim: naquele dia vocês não me perguntarão nada, em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, ele lhes concederá. Jesus aqui não disse, ele fala em meu nome, né? Mas ele não disse que pedirem qualquer coisa. Ele fala pedirem alguma coisa, mas qualquer coisa que a gente pedir a Deus, ele vai, em nome de Jesus, ele vai conceder. Conhecendo quem Jesus é o nosso Deus, é o Deus encarnado, é o Filho de Deus, é o nosso Senhor, nosso Salvador. Nós entendemos, nunca pecou. Então, nós não podemos pedir qualquer coisa. Nós temos que pedir de acordo com a Escritura, de acordo com a palavra. O que está de acordo com a palavra, nós podemos pedir em nome de Jesus. Porque tem gente que acha, tem até alguns evangélicos, né, que a gente conversa, que acham que essa palavra aqui é um cheque em branco, né? Jesus dá. Então, é só botar o nome lá, Jesus já assinou, e aí tu bota lá o que tu quiser que vai acontecer. E não é assim. Não é o que eu quero. É o que Deus quer. O meu pedido tem que estar em conformidade, tem que estar de acordo com a Escritura. Como eu já disse, Deus, ele é fiel à sua palavra, ele não é fiel ao que eu quero, aos meus desejos. Não, Deus não é fiel aos meus desejos. Deus é fiel aos seus propósitos, aos propósitos dele. E maturidade cristã, é uma espiritualidade saudável, os nossos desejos, as nossas vontades estarem de acordo com a Escritura, com a vontade do Senhor. E como que só tem uma forma de Deus saber, de acontecer isso?
por meio de conhecê-lo. E como eu conheço a Deus? Escritura. E como eu tenho comunhão com Deus? Oração. E é por isso que ele manda nós, nós nos utilizarmos desses meios de graça. E é por isso que eu falei de necessidade e de utilidade, né? Eu tenho um problema com essa questão de que a oração tem poder. A oração não tem poder em si mesma, né? O poder está no Deus que ouve a oração. O poder está naquilo que o Espírito Santo está fazendo em nós, por meio da oração. Então, a gente já falou vários aspectos. Isso tem um efeito espetacular, magnífico na, 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 no nosso coração, na nossa mente, nas nossas emoções, nos nossos desejos, nossas vontades. Então, a oração é importante, essa comunhão. E tem que ser por meio do Filho, e tem que ser o Pai por meio do Filho, e tem que estar de acordo com a vontade de Deus, e para isso nós temos que conhecê-lo, tá bom? A oração, ela também conta com a intercessão do Espírito Santo. Então, ela é direcionada ao Pai, ela é por meio do Filho, e ela conta com a intercessão do Espírito Santo. Romanos 8:26 vai dizer: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Queridos, eu não estou dizendo aqui que Deus não responde oração, ok? Ele responde às nossas orações, tá? A Bíblia é clara quanto a isso, mas a Bíblia também é clara quanto à soberania de Deus e que até aquilo e que todos os nossos dias já estão de acordo com a sua vontade, já estão dentro do seu plano, do plano geral de Deus. E aí é por isso que eu digo, pelo que eu observo, que a oração ela tem um efeito, ela é direcionada muito mais a nós do que a Deus. A gente direciona nossas orações a Deus por meio do Filho e contando com a intercessão do Espírito. Sim, e para nós é maravilhoso quando Deus responde, né? E ele sempre responde, né? Às vezes não na hora que a gente espera, que a gente quer, mas ele responde. Sobretudo, ele já ia fazer ou não aquilo que a gente está pedindo. Só que nesse processo nós estamos sendo transformados, né? A gente aprende a ter paciência, a gente aprende a depender dele e tantas outras coisas. Então, por isso que eu digo que, não eu, né, mas aquilo que eu tenho estudado, eu vejo que a oração ela tem um efeito muito importante em nós. Andrew Murray vai dizer o seguinte: a maioria dos homens e mulheres cristãos que oram a um Deus vivo sabe muito pouco sobre a verdadeira oração que prevalece. No entanto, a oração é a chave que abre a porta da casa, do tesouro de Deus. Não é demais dizer que todo crescimento real na vida espiritual, toda vitória sobre a tentação, toda confiança e paz na presença de dificuldades e perigos, todo repouso de espírito em tempos de grande decepção ou perda, toda comunhão habitual com Deus, depende da prática da oração secreta. Então, mais uma prova aqui, né, do que Deus faz em nós por meio da oração.
Charles Spurgeon vai dizer o seguinte: nunca veremos muita mudança para melhor em nossas igrejas, em geral, até que a reunião de oração ocupe um lugar mais alto na estima dos cristãos. Então, queridos, vamos atentar para a questão da oração, tanto como elemento da liturgia do culto, né? Um elemento de liturgia do culto, de modo a ela estar sempre ali de acordo com aquela ordem, aquela sequência, né? E a oração secreta, a oração em particular, a vida de oração que nós devemos colocar em prática no nosso dia a dia, né? Eu acho que dá tempo, eu separei aqui uma perspectiva, um aspecto bem pragmático da oração. E aí eu não vejo como prejudicial, por quê? E nem estou aqui sendo contraditório, porque, como eu disse, a oração, eu creio que a oração tem um efeito em nós, né? E não só em uma perspectiva espiritual, como eu já falei aqui, já dei alguns textos, exemplos e tal, citações, mas também físicas, biológicas, né? Psicológicas. A oração tem alguns efeitos em nós, também nessa perspectiva científica, tá legal? E eu vou trazer alguns dados, só questão de curiosidade, tá legal? Só questão de curiosidade. Isso é um estudo neurocientífico, tá? Não fui eu que estudei isso aqui, não, tá legal? São dados verificáveis, dados científicos verificáveis, que vocês podem dar uma googada aí e vão descobrir, vão, vão descobrir que o que eu estou falando tem sentido, tá legal? Tem fundamento. As pessoas que oram, elas têm a liberação de algumas substâncias no cérebro, mais especificamente no sistema límbico do cérebro, né? E essas substâncias, elas nos trazem um, um senso de pertencimento, né? E no nosso caso, nos traz um senso de pertencimento a Deus. E o que isso traz de benefício para nós? Nós nos sentimos mais seguros, mais protegidos. Isso tem um efeito biológico, psicológico em nós, por causa dessa liberação dessas substâncias. Tá legal? Por quê? Porque nós abrimos nosso coração a um Deus que está nos ouvindo. Nós temos certeza que Ele está nos ouvindo. Entendeu? Nós não estamos falando com a parede, nós não estamos falando sozinhos. Tem alguém nos ouvindo. No nosso caso, nós cremos que Deus está nos ouvindo, né? E que nós temos comunhão com Ele. Isso também é interessante, porque nós muitas vezes estamos diante de uma bifurcação e tem dois caminhos, duas direções. E a gente está na dúvida. O que eu faço? Né? Tem coisa do dia a dia que a gente fica na dúvida. O que eu faço? É isso aqui que o cristão, né, verdadeiro, ele vai querer sempre seguir o caminho que glorifica a Deus, ainda que nos traga algum tipo de prejuízo, mas que glorifica a Deus. E aí, só que a gente fica na dúvida. E aí a oração, Deus, por meio da oração, nos direciona, né? Nos direciona. Nos faz entender qual direção tomar, né?
Então, isso tem um efeito em nós também. Então, nós somos orientados pelo nosso Deus qual caminho seguir. Então, esse é o senso de pertencimento, né, de segurança, de preservação, de proteção, que a oração nos traz, que a oração nos possibilita ter, e isso só por causa da comunhão, do relacionamento que nós temos com o nosso Senhor Jesus. Tá bom, queridos? Espero que tenha ficado claro aí, ou até mesmo que eu possa ter contribuído aí de alguma forma, tá legal? E aí eu vou estar vou estar finalizando aqui, tá legal? Com uma oração, e aí já me despedindo aí do pessoal, tá? Pai Santo, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque podemos, por meio da oração, ter comunhão contigo, te adorar, confessar nossos pecados, Senhor, te agradecer, pedir, Senhor, pelas nossas necessidades, pelas necessidades dos outros, e ter uma comunhão, uma intimidade com o Senhor. Muito obrigado porque o Senhor por meio do teu Espírito, o Senhor opera em nós transformação. E a cada dia. E nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor continue falando conosco, nos ajudando, Senhor, porque sozinhos nós não conseguimos. Precisamos sim, do Senhor. Dependemos totalmente do Senhor. Se conosco, Senhor. Nós queremos, primariamente, a bênção da presença e não a bênção dos presentes. Que a tua presença é melhor do que a vida. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Fique com Jesus, pessoal. Tchau, tchau.